Fernanda, so vamos corrigir lesson 4. Aí, Fernanda, pode fazer 1 and 2? Sorry, I don't understand. Não é pergunta. Sorry, I don't understand. Good. 2. How are you? Como você vai? Como você vai? Como você está? Good. Luke, 3 and 4. 3. Eu entendo um pouco e falo um pouco. I understand a little and speak a little. Very good. 4. You speak very well. Você fala muito bem. Very well. Very well. Yeah, so reparou? Você está comendo Y. Now, very well. Very, very well. You Opa, very Lucas? well. Yeah, agora, so, vai ser very well, como falou agora, porque você vai juntar. Very well. Very well. That's better. Fur? Você entende inglês? 5. Você entende inglês? Are you understand English? O que significa are? Are. O que é? Então vai ser you are? O que significa are? Sei lá, você, não? Não, you que Você, é você. you é você, então não precisa dele. Mas se lembra o que significa? Porque isso é importante. Como é que você diz para mim que eu sou brasileiro? Ele, Diga para mim, você é brasileiro. are you Brazilian? You Aí are? qual? Are you ou you are? You are. You are, right? Por quê? Porque are é ou está. Então, quando nós falamos, nós temos entender que é fraco, falar que é fraco e não tiver o significado de é ou está, não vai ser are. Então só o you. You, oh, Só quando tem você é que se usa. well, por enquanto, sim. É, Por- yeah, porque pode ter ele é, né? Que já seria outra coisa, mas nós vamos chegar nesse ponto, mas ainda não chegamos. Tá, então corrigindo, você entende inglês? You understand English? Ok? Agora, understand é fraco ou forte? Forte. Por quê? Fraco. Qual? Tem duas escolhas, mas tem que escolher uma. É fraco? Como nós sabemos se é fraco ou forte? Quais são os verbos fortes até agora? Tem 3. Até nós acrescentamos o quarto verbo forte na Understand, lição, ele é fraco, ele não é forte. right? E como nós sabemos que é fraco? Porque nós temos 4 fortes. Quais são? O to be, To be, que é... os auxiliares. Não, ok, os auxiliares, ou seja, do. Agora, quais são as formas de to be que nós vimos? Eu sou é o quê? I'm, I am, okay. Ou seja, I am. am quando nós colocamos uma frase é I'm, tá certo, mas é o am que vem de to be, You. you é você, you ok, you O que mais? you Ah, are, right? Porque you não é verbo, mas é o you com you are. are. E aí nós vimos quando falamos de ruas agora. Qual foi quando nós falamos fica aqui, falando de uma rua? O que eu uso para dizer fica aqui? There? There é lá. Peraí, não, peraí. O fica aqui é is here? Is here? Is here, não é is here, mas is é o verbo. Mas não pode deixar o is sem sujeito. Então tem que ser it
is here, ou it's here, right? Mas a coisa importante é is. Então, até agora, nós temos o verbo do, que é forte, o verbo am, o verbo are, e agora na lição 4 foi o verbo is. Se não for um desses 4 verbos, é fraco. Então, understand é forte ou fraco? Fraco. Fraco. Por que isso é importante? O que indica para nós quando formamos uma pergunta? O do. O do. Você usou? Não, comi ele. Ah, Café da manhã, né? café da manhã, tô com fome. Ai, Fernando, do you understand English? Exactly. Uhum. Muito obrigada, teacher. Mas o six também é meu, né? Yep. Yes, but not very well. Ok, não é pergunta, não vai. Not very well. Yes, but not very well. Aí, outra coisa. Isso é importante. Not, eu vou te mostrar. Tá vendo meu cinto aqui? Sim. Not é o buraquinho do cinto. O buraquinho do cinto é not. Ou seja, você tem que falar not. Not. Não pode carregar ou você está mudando o significado. Not. Not, isso. Agora a frase inteira, mais uma vez. Yes, but not very well. Good. Muito melhor. Sim, mas não muito bem? Yep. Mas não muito Sim. bem, right? É negação, Sim. não pergunta. Yeah. Luke. 11. Opa. Qual? 11? 11 é 11. No. Perfeito para 11. No, no, no. No, no, no. É que como eu não fiz, eu fui fazendo as minhas aqui, aí eu pulei. Tudo bem, mas qual é o número 7? Como é que se 7. diz? Isso. No 11. Not 11. Not 11. Eu não sou americano. E você? I'm not American. And you? Good. Where are you from? De onde você é? Que número? 8. Cuidado, o que significa H? Alguém pode me dizer o que significa H? Não? H é H. Por isso que nós temos que cuidar em carregar os T's. Porque como not foi outra palavra, H é H, onde 8 é 8. Entendeu, Luke? Yes. Ok, good. Fur. 9. Onde fica a rua? Eu coloquei aqui, where is Stuart? Quase. Aqui, quando nós tivermos o nome da rua, não vai ter the. Aqui tem o nome da rua? Não. Não tem. Então, a fica. Você vai acrescentar o que para a frase por causa da a aqui? Which? Não Não, é, né? não é it. É. Lucas, você sabe? And Não. Vai ser where is the? the. The, que é o ou a. Se lembra que é o artigo definido. Quando eu não colocar o nome da rua, para dizer onde fica a rua, daí vai ser where is the street. The truth. Porque Só um minutinho. agora eu estou falando de uma rua específica. Se eu falar onde fica uma rua, aí, Luca, seria o quê? A. Where is a street? Exato.
It, pen, Quase. pen, 10. 10. pen. It's over there. Essa aqui eu não consegui fazer ela. Yeah. É que eu tenho que mudar isso que na parte que nós lemos, acho que é depois disso que nós lemos sobre over there. Over there é a mesma coisa de lá, porque é como se fosse para lá, ou por aí. Mas pode ser só lá. Só lá, Pode ser. desse Não, tamanho, só lá. não só. Pode ser lá. Porque over there tem várias possibilidades. O mais usado seria por aí. Right? Over there, por aí, ou para lá. Mas pode usar só lá. Para over there. Lá. É uma possibilidade, porque tem alguns, ah, alguns usos possíveis. Mas não foi a frase, porque over there pode ser lá, mas o que é it? De it's over there. Por quê? Porque quando você coloca over there, é lá, certo? Agora, it é o quê? O que significa it? Que é aqui? Qual que é aqui nessa frase? Não, na verdade, não tem. Tem o ali, né? O Isso, lá e ali. isso, aham. Então, a frase em português acaba sendo o quê? Aonde fica lá? Sei não. Não onde fica. O que é it? Você até já falou. Não, teacher. É fica ou é, right? Você falou é. Hum, fica lá, então. Fica lá, pode ser. Ou é lá, fica lá, exatamente. Pode ser fica para lá, fica por aí, ou fica ali. Ou fica lá, fica aí. Yep. Entendi. Aí Luke tem o divertido, a frase divertida. 11. Onde fica a rua 52 Leste? Essa eu tive dificuldade para fazer. Good. Eu não Eu quero que lembro, seja fácil demais. eu lembro de tudo dessa frase, eu só não lembro como é que eu falo 52. Ah, Aí, aí eu coloquei, 50 seconds. mas É? é. eu coloquei 52. Que é normal, porque em português fica 52 mesmo, né? Eu coloquei, where is East 52 Street? Tá quase. É só mudar o Só to falta para. Hã? seconds, né? Só Seconds, trocar é? o to por seconds. Então fica, Exatamente. O resto é where 100% certo. Where is East 52nd Street? Very nice. Good job. It's not here. Não está aqui? 12. Yeah. Yeah. 12. Sem contexto, pode ser não está aqui. Se fosse a rua, o que seria? Se você estiver falando sobre a rua. Não está ali? Não, here ainda é aqui. Só que não vai ser estar, right? Quando você fala de uma rua, não é que a rua está aqui, a rua Não fica ali. não fica, mas não é ali. Here vai ser sempre Não fica aqui. aqui, é. Mas mais apropriado seria não fica aqui ou não é aqui. Agora, como eu sempre falo, eu já ouvi brasileiro falar de rua, alguma coisa fixa, falar não está aqui. A escola não está ali, mas estar não é certo nessa frase, né? De acordo com o que eu aprendi do português. Posso estar errado, né? Fur, Eita, menino, tá complicado.
13? 13. 13. 13. 13. Onde fica a Avenida Parque? Eu também quero saber. Essa tá complicada para mim, né? Eu Ok? coloquei assim, where is here? O Tá que errado? o que significa here? Here é aqui, mas não tem aqui, né? Ah, eu concordo que não tem, não tem aqui nessa frase. So, Então, eu acho que where is tá certo, right? Porque é onde fica. Aí você vai de where is, aí você vai com a coisa que você quer saber de onde fica. no caso, where is the Avenida Parque? Parque Avenue? Park Avenue. Park Avenue. Só que se lembra, se tiver aqui tem o nome da rua ou avenida? Não. Não tem. Avenida Parque é o que então? Ah, já é o nome dela? Então é o É, nome dela. então é, certo? Então, se tiver, você não vai colocar da. Tá. Naquela frase que nós vimos antes, tinha a rua, literalmente, mas não tinha o nome da rua. Então, você coloca da. Aqui, Uhum. onde tem, você não vai colocar da. Tá. Posso ir? É, Fortinho. Ah, não é a Fernanda ainda. yeah. Não fica aqui, fica lá. Essa aqui também ficou um nó na minha cabeça. Eu coloquei not here, is there? Sei lá. Ok? Como é que é se fosse fica aqui, falando de uma rua? Fica aqui e ia ficar it here. It is, right? Precisa do is para ficar. It é só ela, a rua. Então, Is. it is here ou it's here, certo? Isso é que fica. Agora nós temos que acrescentar não. Qual é o verbo principal se eu falar it's here? It's not. It's not okay. It's not here. Yeah, very good. E o fica lá. Aham, a minha pergunta para Aí você. fica is there. Is não pode It. ficar só, right? It. Precisa de outro it. E agora, se lembra que eu falei de carregar? Aí nós já vimos not, que é outra coisa, vimos h, que é outra coisa do que ate, e agora, se você, o que que falou agora? It. It It. é alguma coisa que coça, ou It. daí é it. Então também não pode carregar o it. Tem que ser it, ou você muda o significado. It. It. Aham. Então, como é que fica a frase inteira? Jesus amado. Vamos lá. Vai dar certo hoje. Yeah, It's not. It's not here. It's there. that's it. It's there. Perfect. Perfect. Yep. 15. Eu acertei, professor. Acertou. I'm not Brazilian and you. Eu não sou brasileiro, e você? Yep. Where, 16. Where is street? Onde fica a rua? And where is the street? The street. Where is the street? Uhum. Só cuidado com sua pronúncia de TH, certo? Não é the street, mas the street. The street. Uhum. Good.
Fur, that's your turn. É eu? Yeah. Não, tô achando que é o Lucas aí. Achei... Desculpa, gente. 17. Good. Onde fica a rua? Fica aqui? Where is the street? It's here? Ok, it's here é perfeito para afirmação. Como é que é a pergunta? Where is the street? Yeah, where is the street? Estava certo. É a segunda frase que você O falou. fica aqui que tá incorreto? Isso, você falou it's here, que é a afirmação, mas aqui é a pergunta. Não sei, agora. Qual é o verbo principal de fica aqui em inglês? Vai tirar, vai ficar só it? Fica it? Não sei. Ok, Hoje mas eu não você falou it's here, certo? Qual dessas... Tem três palavras em it's here, por causa da contração, fica uma, mas qual dessas palavras é o verbo? Se lembra que verbo é ação ou estado? É o here? Não, here não é estado O ou fica? fica, que é o que em inglês? Fica. Não, em inglês. Fica é português. Eita, não sei. It é feito de duas palavras. Quais? Repete, por favor. A palavra it é feita de duas palavras. Quais são essas duas palavras? O it, It mais o quê? a contração. Yeah. It's. It é feito de quais duas palavras? It mais o quê? Is. It mais Ah, is, meu certo? Deus. E aí, is é o nosso verbo. É a minha primeira pergunta. Então, is é o verbo principal porque é o único verbo que tem nessa frase. Agora, is é forte ou fraco? O is Aham. é forte, não? É forte, right? Porque foi o quarto verbo forte que nós vimos. Por que que isso é importante? Como é que nós formamos uma pergunta com verbo forte? It is here. It is here é afirmação. Agora, o que nós fazemos com essa frase para formar pergunta? Tira o it? Não, não, Não pode, sei. não pode tirar. Você vai inverter. Se lembra? You are Brazilian. Is, Are it. you Brazilian? Meu Deus, que nó. É só inverter, como nós fizemos com You are Brazilian, você é brasileira, aí perguntando Are you Brazilian? Nós só invertemos. Here is the street. Is it here? Is it here? O que que você falou para a primeira frase? Onde fica a rua? Fica aqui? Aham, primeira frase? Inglês? Sim. Where is the street? Street. 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 Where is the street? Is it here? Aí vai pergunta, right? Is it here? Na hora para fazer, você não faz, né, aluna? Pode ir para a próxima? Yes. 18. It's not over here. There, né? Desculpa. It's not over there. É não fica lá? Aham. Não fica lá ou não fica para lá. Não fica por aí. Luke. Vou fazer umas anotações sobre isso. 19. Sinto muito, eu não falo muito bem. I'm sorry, I don't speak very well. Good. 20. 20. Até mais. Tem que ter o I.
20. Até mais. Unilater. Qual foi a primeira palavra? Uni? Uni? Sim, Tipo universidade? Ou... Não, é que eu não sei pronunciar. see you later. See you. See you later. Sim. See you later. Como é que escreve a palavra que você tinha colocado? Oh, Until. hã? Um tio? Until. É. Ok. Aí, quando fizermos... Mas deixa ali, escreve o certo ao lado, porque eu quero ver. Quando fizermos outra aula presencial, eu quero ver o que é que você colocou. O que diabos você colocou? Que eu não faço ideia o que é isso. Ok. Page 50. Quem quer ler? A Fernanda, aula passada eu li tudo. Ah, Não, pois eu li uma é. parte e ele A vai ler aula, outra parte que é bem longa, bem extensa hoje. Porque aula ele... passada eu li Não, tudo. mas... Não, você fez o Fernando ler tudo. O que é isso? Vem não, Luquinhas, com essa bondade sua hoje não, não quero, caridade. Então deixa eu ler a primeira parte, que ela é menos. Fazer o quê, né? Que ela é menos. Olha, vai, pode Utiliza, ir. Pode ir. utilizando where, when e there. Opa, where, qual é a segunda palavra? Where? Não. Se Very. lembra? É aqui que nós queremos ir. Here. 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 Então, where, here e there. Yeah. Todas essas palavras se referem à localização de algo ou alguém, porém os usos são diferentes. Veja, where é um pronome interrogativo, o que significa onde, aonde, em que lugar. Where is your sister? Onde está sua irmã? Where is school? Onde fica a escola? Ou onde é a escola? Good. Quando se trata de localização, sempre utilizaremos a combinação where mais is, mais nome do lugar. Não esqueça de utilizar o pronome it para se referir ao lugar quando não for dizer o nome do local do qual está falando. Where is Rio de Janeiro? Onde fica o Rio de Janeiro? Where is it? Onde fica? Here se refere ao local exato onde a pessoa barra objeto da fala está aqui. My sister is here. Minha irmã está aqui. The school is here. A escola fica aqui. Ok? Só um comentário que eu gosto de fazer aqui. Quando nós falamos de where is e falamos o nome dessa cidade. Geralmente eu sou alguém que diz você deveria falar o nome da cidade do jeito que fala lá. Então, se você falar de onde fica país, por exemplo, Nicarágua, right? Eu prefiro falar Nicarágua do que Nicarágua, como o americano fala, ou qualquer coisa assim. A exceção é quando a pessoa não vai entender. Se você falar para norte-americano, where is Rio de Janeiro, não vai entender. Por quê? Porque o som do R para nós é tão diferente do que o som do R de ha. Para nós, nossa cabeça não tem como captar o som de ha como R. Porque quando que R faz som de ha em inglês? Never! Nunca, certo? Então, é melhor falar where is Rio de Janeiro do que Rio de Janeiro. Ah, mas ele deveria saber, porque é português e ele deveria saber. Ok, mas você quer que ele entenda ou você vai ficar na ideia que ele deveria saber? Porque a maioria não vão saber.
E se quiser que ele entenda, vai ter que falar Rio. Então, é assim com Rio, seria assim com Recife, por exemplo. Claro, a maioria dos norte-americanos nunca ouviram falar, mas se você falar de Recife, é a mesma coisa. Porque o cérebro norte-americano que nunca viu um H com som de H e você fala Recife, ele vai achar que é H-E-C-I-F-E, em vez de com R. Então, é melhor Recife. Que é só um parênteses aqui, quando falamos de cidades que têm R no Brasil. Você precisa falar o R para a pessoa entender. Ok. Utilizando where, here e there. There indica que a pessoa, objeto da fala, não está no mesmo local. Está fora do campo de alcance. Ali, lá e ali. Aí, lá e aí. Uhum. Aí, lá e ali. Uhum. Ei, Fernanda, rapidão. Professor, o que significa esse rush? Reach, alcance. Alcance? Ah, Uhum. tá. My sister is there in the USA. US. Nós US. usamos, nativos usam the US. Nós usamos USA só para coisa de esporte. Tipo, você está na arquibancada nas Olimpíadas ou na Copa, daí USA, USA. Ah, tá. Mas quando nós referimos aos Estados Unidos, usamos the US. US. Minha irmã está lá, nos Estados Unidos. Are you there in the kitchen? Você está aí na cozinha? Over here, over there. O termo over é utilizado para dar ênfase no uso das palavras here e there, indicando às vezes mais exatidão, a direção onde a pessoa ou objeto da fala se encontra, ou em termos mais gerais. Parece que são coisas contrárias, mas como na maioria das situações, o contexto vai indicar o sentido, por aqui, para cá, para lá, ali, e etc. Como over here, the party it's great. Party, party, como choro, party. Party, Good. party, Yep, it's very great. good. Vem pra cá, a festa está ótima. Your bag is over there on the sofa. Sua bolsa está ali, sobre o sofá. Uhum. Ficar é stay ou is, quando não usar stay. É muito comum, é muito comum ouvir falar como uma resposta de pergunta, onde fica é o restaurante. E é esta possibilidade que causa muita confusão para alunos aprendendo inglês. Isso porque a palavra para ficar geralmente é stay, em inglês. Por exemplo, é muito útil usar com seu cachorro para que ele fique no lugar onde está. Por que a confusão, então? Porque usamos stay para falar de coisas móveis, como seu cachorro, mas usamos o verbo to be com coisas fixas. Então, se eu falar de onde alguma coisa fica ou é, eu uso o it is there. Usamos o verbo to be no singular. E sempre que tivermos o verbo to be, precisamos de um sujeito. Se não tiver, coloquemos o it para acompanhar o is. Resumindo, até na leitura eu não entendi nada. Ok, so vamos colocar então. Eu vou mostrar Você aqui. precisa anotar, porque eu fiquei confusa. O que acontece é que o verbo ficar geralmente é to stay, Uhum. ok? Então, mas stay eu uso com coisas móveis. Como o exemplo do cachorro. Se você quiser que o cachorro fique onde estiver, você fala stay there. Fica aí. Ou se você falar para seu filho, fica aqui. Não vai, você está na loja, supermercado, alguma coisa, fica aqui. Aí stay here. Por quê? Porque seu filho é móvel, seu cachorro é móvel. Agora, quando falamos de coisas fixas, aí nós usamos to be. No caso de alguma coisa singular, aquele de is. Ok? Is se for fixo, are se for plural.
Essa é a primeira coisa. Então, é por isso que... Professor, Yep. meu, meu negócio bugou, não tá aparecendo ninguém pra mim, tá aparecendo só a foto do Zoom. Ok, Mas você vai... tá dando pra eu escutar. Tá acabando é, a aula mesmo? daí você vai poder assistir também. Quando eu postar, você vai poder assistir o vídeo. O final do vídeo vai ter o escrito. Ok? Tá. Aí, ficar, to be. Por isso que até agora estávamos praticando o quê? Para dizer que fica aqui. A rua fica aqui. The street, ok. Is it? Is, now is it. Porque nós temos a coisa. So, a rua fica aqui. Nós só usamos it se não tiver sujeito. Qual é o sujeito? Estamos falando de quê nessa frase? A rua fica Aqui aqui. a gente usa o here. Ah, here é aqui, mas estamos falando de quê? O que fica aqui? It here. Não, o que fica aqui nessa frase? A rua. A rua. Então, tem o sujeito aqui. A rua, a coisa do qual estamos falando, está nomeada na frase. Não vai ter it nessa situação. Nós só colocamos it se nós não nomearmos o Não tiver. sujeito. Se não tiver o nome da rua ou a rua, ou a escola, ou a igreja, ou qualquer uma dessas. Okay? Então, a rua fica aqui, aí vai ser ok, Street. street, aí fica, Lucas. Is Eu não is, here. tô, eu não tô vendo o que vocês estão fazendo, só tô Ah, escutando desculpa. vocês. mas eu falei, a rua fica aqui, the street is Here. 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 The street, the street is here. Ok? Por que não tem it nessa frase? Porque tem the street, tem o sujeito. Agora, Então se eu, Já está quando, falando. coloco isso quando não tem o lugar, né? isso, se eu só falar, por exemplo, alguém pergunta, where is the street? Onde fica a rua? Daí eu respondo, fica aqui. Aí como é que fica? Fica aqui. Hum, Não é it here. Como é que foi? It's here. It's here. Por que você usou it? E fica aqui. Porque não tem um sujeito, não estou falando na frase o que é que fica aqui. E por isso eu preciso it. O it Aí, está lá porque eu não posso deixar o verbo to be, nesse caso is, sozinho. quando vem falando, se usa is. Quando não tem, o it. Exatamente. Só que não é it. It é isso aqui. Is. It. It. Isso, ok? Agora, nesse último parágrafo na apostila, está falando o quê? Está falando dessa diferença entre stay, que eu uso para coisas móveis. So, por exemplo, the hot dog cart stays on the corner. O carrinho de cachorro quente fica na esquina, right? Não é uma coisa fixa na esquina. Então eu vou usar mais stay, que eu uso com cachorros, crianças, coisas que não são fixas. Mas se eu falar the pharmacy, adivinha o que é pharmacy? Farmácia. Farmácia, muito bem. Aí, the pharmacy is on the corner. Por quê? Porque é fixo. A farmácia não vai mudar, a menos que fechar e mudar, mas não acontece muito. E essa é a diferença entre o stay e o is. Agora, as duas palavras podem ser traduzidas como ficar. Mas, às vezes, é mais fácil lembrar que quando a coisa é fixa, nós não usamos ficar, nós usamos é. A farmácia é na esquina, em vez de fica na esquina. Porque, literalmente, is nada mais é do que é, ou está. ok. Ok. Aí, nós vamos já, na próxima, nós vamos ouvir o áudio da lição
5 e começar. Tá bom? Ok. Okay. Have a good weekend. See you next week. Bye, yeah. Bye, bye. Bye bye, teacher. See ya.